O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostentamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia, será no seu dia. Antes, porém, ele deve sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estipulamos, e creio que foi uma moção do Espírito Santo, a quarta-feira mariana, que já o é por tradição, mas inusitadamente a quinta-feira eucarística, numa necessidade, creio eu, cada vez maior, exatamente por um descaso, exatamente pelo corre-corre, exatamente por tantos atropelos, e a gente se perde com tantas informações. Hoje as informações são boas, é bom a gente ter informação, mas não sei você, mas a percepção que eu tenho é que é demais. Nós temos pouco tempo para digerir muito. Então, graças a Deus, o nosso cérebro é assim, ele filtra. O problema de o cérebro filtrar é bom e ruim. É bom porque imagina se o teu cérebro lembrasse de todas as dores que você já passou, você enlouqueceria. Se você fixasse seu cérebro em todos os pensamentos ruins. Então que bom que o cérebro, ele tem um processo ele vai filtrando e vai deixando para trás. Ruim é porque, como diz Frei Carlos Mesters, um grande biblista, às vezes, nessa filtragem, a gente joga a bacia de água com a criança dentro. Dentre elas, alguns valores importantes como Eucaristia. Por isso a igreja é didática, e que bom que somos didáticos, porque Deus não precisa disso. A Eucaristia é e sempre será, creio eu ou não. Porém, que bom que de forma didática nós temos as quintas-feiras, e eu fico feliz porque eu escutei de um sacerdote aqui do interior do Paraná, dizendo que a igreja sempre vivia vazia, e que ele começou a perceber que nas quintas-feiras, começou gato pingado, dizia ele, e agora, disse ele, que as missas de quinta-feira está cheia. Eu creio que é fruto da evangelização, essa conscientização, uma visita a Jesus sacramentado, uma visita a Jesus eucarístico. Eu fico tão feliz, não falo isso com vanglória, porque esse é o nosso objetivo, evangelizar. E qual a maior evangelização se não é um voltar-se para a pessoa de Jesus Cristo? Toda e qualquer evangelização só tem um propósito: levar a pessoa humana a voltar-se como um todo para a pessoa de Jesus Cristo. Tanto que hoje, no rádio, até eu dizia que me senti muito inaciano,
porque me veio muito forte uma proposta de você meditar, uma meditação durante o dia. E impressionante, as pessoas vão para o yoga, nada contra, vão para mantra, nada contra, não quero aqui fazer uma crítica explícita, cada um se apega no que tem, mas nós temos a chamada meditação. Confesso, não é tão fácil. No meu tempo de seminário, a gente meditava às 6 horas da manhã, eu mais dormia do que meditava, era muito cedo. Mas hoje você tem outros horários de meditação, e crie um hábito de tirar alguns momentos de meditação. O que é meditação? Meditação, segundo a escola inaciana, ou qualquer outra, uma outra escola, é você pegar uma imagem, pode ser um texto bíblico, junta ao texto bíblico uma imagem figurativa. Aí você vai dizer: mas padre, para meditar, é importante para mim eu pensar numa praia e Jesus caminhando na praia. Ótimo! Se você soubesse o bem que faz isso para o teu interior, como faz bem isso para você se centrar, para você abaixar, aquietar a alma. Por isso que eu falo, quando chega na igreja, eu falei que o meu sonho, e eu percebi que o Christian às vezes vai estar fazendo, fico feliz, porque eu não estou aqui, mas eu estou antenado em tudo. Tem um fundo musical, a pessoa entrando na igreja, antigamente eu escutava que parecia uma ruaça, hoje eu já vejo uma outra atitude. Quando tiver, pode chamar atenção no microfone, silêncio. Nisso os europeus são muito bons, começa a conversar, nem guia turístico fala dentro da igreja, você já escuta um tss, tss. Às vezes a gente precisava escutar na igreja, porque o certo seria você chegar, ter um fundo musical, e aqui nós temos tantas coisas a ser contempladas, às vezes não dá para fazer em casa, mas quando você chega na igreja, ou você vai no quintal, hoje veio, medite sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria de insistir nisso, nessa quinta-feira eucarística, e ao mesmo tempo estimular, seja um pouco mais meditativo. 10 minutos vai te fazer uma pessoa tão diferente, vai te fazer uma pessoa mais equilibrada, você vai respirar até melhor. Se eu tenho alguma importância para você, leva a sério a minha dica, faça um momento de meditação diário, é de grande valia. Feito esse preâmbulo, porque foi um preâmbulo, o evangelho de hoje nos fala de novo da pessoa de Jesus, e foi isso que me provocou. Jesus está com os fariseus, e eles começam a perguntar: Senhor, quando vai chegar o reino dos céus? E Jesus disse: oh meu Deus, e em vários momentos Jesus diz: sou eu sou o reino dos céus. Aqui eu queria dizer, às vezes a gente fica muito, quando Jesus vai voltar? Eu tenho uma certeza, Ele vai voltar, eu aposto a minha vida e minha alma, que Ele vai voltar. Quando eu não sei, mas eu não queria que a tua fé fosse só baseada no porvir. Você não pode, a esperança está em Deus. Inclusive, uma sugestão de uma meditação para hoje, eu até fotografei e coloquei no Instagram. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, é isso? Quando diz assim: coloque, esteja pronto para agir, esteja pronto, prontidão para agir,
Segundo, obedeça a Deus. Terceiro, coloque toda a tua esperança nas bênçãos que vêm de Deus. Quarto, não deixe se levar pelos desejos que você tinha quando vivia na ignorância. E aqui eu cito: filhos, ontem eu falava dos frutos do Espírito Santo, e o último foi sobre o domínio de si. E a igreja nos ensina, e São Paulo nos ensina, Paulo dizia que tinha uma vontade de pedra. Desejos podemos ter muitos, mas uma só a vontade a se ter. Repito e reformulo melhor: muitos podem ser nossos desejos, mas só uma a nossa vontade. Qual a diferença? Se você de repente hoje vai dizer assim: mas eu tenho desejos impuros. Oh, bem-vindo, querido humano, fazemos parte da mesma natureza. Mas eu tenho pensamentos impudicos. Bem-vindo, meu filho, bem-vinda, minha filha. Nossa cabeça é uma fartura de bênçãos e de desgraça. Ah, mas eu tenho às vezes aquelas recaídas. Bem-vindo. Feliz aquele que cai e que levanta. Muitos podem ser os desejos, mas uma só a vontade. Quinto, sede santos, porque vosso Pai do céu é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 14. 1 Pedro, versículo 1. 1 Pedro, versículo 1. Já estão com 2 tarefas de casa hoje. Jesus, quando voltará? Quantas vezes na missa eu e você falamos: Ele está no meio de nós. E por isso, exatamente por isso, nós deveríamos tentar perceber Jesus não no amanhã, não que Ele não virá, mas no Jesus que está no meio de nós. O Jesus que está do meu lado, do Jesus que me chama a vencer meus desejos, ao Jesus que me ajuda a vencer minhas debilidades, a Jesus que é a alegria e por ser alegria é minha força, a Jesus que se oferece como alimento e sustento. Você compreende que o Evangelho se dá a nós? Quando será o Senhor? Eu já estou. Eu virei, mas eu já estou. Às vezes nós ficamos muito no virá e esquecemos no que veio, muito no porvir e esquecemos do hoje. Viver cada dia sentindo a presença de Deus. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo dessa proposta. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é minha força. Então é cada dia você se levantando e se abastecendo em Deus. Eu tenho um pouco do receio se a gente joga tudo para o outro lado. Jesus não é só para o outro lado. Do outro lado teremos outras recompensas. É todo dia a gente se levantando, às vezes capengando e dizendo: a tua graça por hoje me basta. Por hoje, Senhor, tua graça me basta. Por hoje me faço forte com os fortes, fraco com os fracos, para fazer tua vontade. Por hoje me sustento na tua graça. É tão diferente a forma de viver. É tão diferente o jeito de enxergar. Ganha tanto sentido cada minuto da nossa existência. Ganha sentido cada minuto, cada hora do dia.
Você compreende que o Senhor quer que o percebamos hoje? Por isso, a primeira leitura fala de sabedoria. Volto a dizer, o texto às vezes nos faz entender que é Deus, mas repito, não é Deus. A sabedoria é o maior fruto que vem de Deus. A sabedoria, ela atravessa, penetra tudo por causa de sua pureza. A sabedoria que eu e você podemos pedir na Eucaristia é sopro do poder de Deus. A sabedoria é reflexo da luz eterna. A sabedoria que nós devemos procurar, e ela nos é dada na medida em que pedimos, tudo pode, é única. Deus ama aquele que vive com sabedoria. Portanto, eu não estou tirando a tua preocupação com o futuro ou com amanhã, mas por acaso não foi o Senhor, verdadeiramente homem, que disse: para cada dia basta as suas preocupações? Queridos filhos, vamos levar a vida mais leve. Não é light, não usei a palavra light, não existe cristão light. Eu disse leve, porque o jugo de Jesus é leve. Se todo dia nós despertássemos colocando a força que vem de Deus, nós teríamos mais energia. Se todos os dias nós pedíssemos sabedoria, Senhor, sabedoria pura, translúcida, verdadeira, nós seríamos mais cristãos. Portanto, resumo e última parte, sugiro que hoje, eu tenho a missa das 18, adoração às 19, missa às 20, mas você, tire 10 minutos para a meditação hoje, nem que seja caminhando no jardim, nem que seja no banheiro, não importa. E uma segunda sugestão, leia 1 Pedro, capítulo, versículo, pelo amor de Deus, não vai jogar no bicho para ver que vai dar certo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.